Mas hoje eu quero saber, você sabe o que é queísmo? Ó, ismo é um sufixo que indica movimento, ação. Ação do quê? Certo? Então, queísmo é o excesso de quê na mensagem. Normalmente, a palavra que, né? A palavra que e a palavra se, outro dia a gente fala do se, mas a palavra que, na nossa língua, ela tem múltiplas funções, pertence a uma enormidade de categorias. Ela pode ser pronome, ela pode ser interjeição, ela pode ser substantivo, pode ser advérbio, pode ser palavra denotativa de realce, enfim, o que pode ser conjunção. Então, ele pode ser muitas coisas. Mas, normalmente, quando nós falamos no queísmo, quer dizer, na repetição excessiva do que, isso se dá principalmente com o emprego do pronome relativo. O relativo que, né? Ele é um pronome, então ele substitui, no caso do que, ele é um pronome substantivo, né? Porque ele substitui o substantivo, e ele é relativo porque ele está em relação com uma palavra anterior, com um substantivo antecedente a ele. E é uma palavra fundamental porque ela pode favorecer a sua mensagem ou truncar. Ou seja, o que é uma mensagem truncada? É uma mensagem com pouca clareza ou sem clareza nenhuma. Eu trouxe para vocês aqui hoje 2 e-mails que compartilharam comigo, mas naturalmente eu não vou revelar nem quem compartilhou, nem de onde, né, procedeu esse e-mail. Inclusive eu fiz umas mudanças para que ele não pudesse ser identificado por ninguém, mas guardei a organização da frase. E vocês vão ver da mensagem. Eu falei da frase porque além de tudo tem uma frase só. E vocês vão ver como é que o excesso de que deixou essa mensagem truncada, mas fundamentalmente ela até tem algum sentido. Desculpa, gente, está coçando meu nariz. Eu sou muito alérgica. Ela tem até algum sentido, porém, o sentido vai se perdendo, né? Então vamos ver um pouco disso. Então é o pronome relativo que na maioria das vezes vai ser empregado excessivamente. Olá, sejam bem-vindos todos vocês. Então vamos ver. Então, repetindo para quem chegou agora, o queísmo, movimento do que, né? Essa seria a leitura, a tradução da constituição, da estrutura da palavra que mais ismo. Ismo é um sufixo que indica movimento, manifestação, presença de, né? E então o queísmo é essa repetição excessiva do pronome que num trecho pequeno de mensagem. E eu estava dizendo que a palavra que, na língua portuguesa, ela pertence a diferentes categorias gramaticais. Porém, quando normalmente o que aparece com esse uso excessivo, é o pronome relativo que está sendo utilizado. Então, vou mostrar para vocês os 2 e-mails. Eu vou ler devagar porque eu vou comentando. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte, que este emissor, a pessoa que criou e enviou a mensagem, ele sabe de algumas coisas importantes. Perdão. Primeiro, ele colocou o vocativo
que é essa expressão de chamamento, que também podemos chamar de tratamento, de invocação, mas é o vocativo, sintaticamente falando, é o vocativo, ou ainda é o destinatário da mensagem, ele empregou a vírgula adequadamente. Então, isso, ó, ponto para essa pessoa, né? Usou o vocativo e colocou a vírgula adequadamente. Sempre devemos usar a vírgula. Há possibilidade de usar ponto final, mas o mais adequado é a vírgula. Depois, essa pessoa também fez uma coisa legal. Ela marcou o parágrafo. A comunicação digital, principalmente no computador, né? No celular também, quando nós escrevemos, o que ela trouxe? Ela trouxe uma novidade, que são as margens. Margem à direita, margem à esquerda, margem justificada. E com isso, as pessoas começaram a usar em documentos, inadvertidamente, o parágrafo marcado pelo final. Mas não é bacana isso não, gente. Isso não é bom. O parágrafo, ele é marcado por um afastamento da margem. Além de ele ser uma unidade de sentido. Mudou o assunto, muda-se o parágrafo, certo? Então, esta pessoa, ela marcou o parágrafo. Ela se afastou da margem esquerda, o que é muito bom, tá? Outra coisa que ela fez que foi muito interessante, ela construiu um e-mail curto e que fala de um assunto específico, apenas daquele assunto. Isso também é bacana. Porém, pessoal, vocês vão ver os erros que ela cometeu. Entretanto, eu, como uma professora que valoriza e quer valorizar sempre os acertos dos alunos, eu sempre começo as minhas aulas, quando eu dou aulas e corrijo coisas, eu começo apontando o que há de positivo no trabalho daquele aluno em primeiro lugar. Acho isso fundamental, porque todo mundo sabe alguma coisa e o que ele não sabe vai ser exposto e ele tem o direito de aprender e precisa ser tratado com muito respeito, tá certo? Então vamos começar pelo assunto. No primeiro e-mail a pessoa escreveu perguntinha. Bom, não foi adequado, porque você recebe um e-mail, tá ali, perguntinha. Bom, é claro que eu entendi, vai ser feita uma pergunta, mas será que não há uma forma melhor de se expressar o assunto? Veja bem, é um e-mail profissional, não é um e-mail que eu estou mandando para o meu amigo do peito. Para o amigo com quem eu converso, com quem eu brinco, com quem eu jogo, com quem eu tomo um chopp, eu tomo um vinho. Não, não é. É o meu chefe. E aí, assunto perguntinha. Depois que eu ler a mensagem, vamos verificar que outro assunto poderíamos colocar. Aí ele começa, chefia. E no outro é chefinho. Gente, esse chefe pode ser a pessoa mais simpática do mundo. Pode ser alguém extremamente comunicativo, informal, né? Que deixa os seus funcionários, os seus subalternos, embora essa palavra não seja muito legal, os seus chefiados, à vontade. Ele é popular, mas o e-mail, lembrem-se, e-mail também serve como documento. É um instrumento de trabalho, então precisamos cuidar de como vamos nos dirigir. Esse chefe pode tomar chopp comigo e ir para o happy hour, mas ali, no ambiente de trabalho, ele é meu superior. Então, como eu devo me referir a ele? Ou como senhor fulano de tal, ou só o nome próprio, vamos dizer, Valéria Lopes, ou senhora Valéria, ou Valéria, ou então prezado gerente, certo? Prezado agente de pessoal, sei lá, a função que ele tem, ok?
Ou eu me refiro à pessoa pela sua função, pelo seu cargo, vamos dizer assim, ou eu me refiro diretamente, senhor, senhora, ou se é um jovem, eu posso me dirigir pelo nome. Entretanto, é bom manter a devida distância. E aí vem o primeiro e-mail. Preciso saber se é para escrever e-mail para aquele cliente que você fez a proposta na reunião, que foi na semana passada, que tratava do contrato que deve ser assinado por ele. Gente, é uma mensagem de 2 linhas. Mostro aqui para vocês. 2 linhas. É uma frase única, certo? Preciso saber se é para escrever e-mail para aquele cliente que você fez a proposta na reunião, que foi na semana passada, que tratava do contrato que deve ser assinado por ele. Vejam bem, em 2 linhas nós temos 4 que's. Todos eles são pronomes relativos. Bom, essa pessoa também sabe outra coisa importante, que o que, pronome relativo, funciona como conectivo e ele vai ligando uma oração principal a uma oração subordinada adjetiva. Mas olha, preciso saber se é para escrever e-mail. Por que eu preciso dizer preciso saber se é para escrever? Eu não posso, se é uma pergunta que eu estou fazendo, eu não posso ser direta, objetiva na minha pergunta, dizendo, devo escrever e-mail para aquele cliente. Qual cliente? Aquele cliente. Aquele é um pronome demonstrativo que normalmente entre nós, principalmente nós cariocas, costumamos usá-lo com muita frequência para nos referirmos a algo bem sabido, bem conhecido. Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse crianças, eu não tenho mais, meus filhos já são adultos, casados, ainda não tenho netos, infelizmente. Mas vamos imaginar que eu tivesse crianças e que nesse período de pandemia as minhas crianças estivessem em casa, sem aulas o tempo inteiro. E aí eu chego, gente, meus filhos estão em casa, minha casa está naquelas condições. Todo mundo consegue imaginar o que eu quero dizer. Então, aquele cliente pode ser um cliente bem conhecido, mas o ideal é, devo escrever e-mail para o senhor fulano de tal? Eu posso, não é essa a pergunta que eu quero fazer? E aí, se lá no assunto ele colocou perguntinha, bastava dizer isso, né? Mas me parece que não é o suficiente. Então ele vai, porque ele traz outras informações. Para aquele cliente que você fez a proposta na reunião, que foi na semana passada, que tratava do contrato que deve ser assinado por ele. Então, observem, o primeiro que, cliente que você fez, na verdade deveria ser para quem você fez a proposta ou para o qual você fez a proposta. Mas cliente que você fez a proposta na reunião. Que reunião? Que foi na semana passada. Naquela reunião foi tratado sobre o contrato. Que contrato? Que deve ser assinado. Então, olha, ele foi emendando uma coisa na outra e ficou uma mensagem muito ruim, truncada, certo? Como nós poderíamos resolver? Vamos falar daqui a pouco. Vamos ver. Mas o assunto, eu acho que nós já podemos arriscar aqui. É sobre envio de e-mail a cliente. É sobre isso que o e-mail, que a mensagem quer tratar. Sobre envio de e-mail a cliente. Certo? Então poderia ser esse o assunto. E aí certamente, quando o chefe batesse lá a notificação e ele visse o assunto, ele, opa, eu tô esperando algo sobre esse cliente. Então tá aqui sobre envio de e-mail ao cliente, vou ver lá o que é, do que se trata. E aí ele vai saber que o funcionário ou a funcionária está perguntando se pode encaminhar o e-mail porque o contrato ainda não foi assinado.
Como é que a gente pode resolver esse problema? Existem muitas formas de resolver o problema da substituição do que para evitar o queísmo. Nós podemos transformá-lo num substantivo, nós podemos usar uma preposição no lugar do que, nós podemos transformar o verbo na sua forma nominal, provavelmente no particípio, e aí faremos uma oração reduzida, né? Eu vou mostrar isso aos pouquinhos, tá? Mas como é que este e-mail poderia ser reescrito? Bem, eu poderia dizer assim, deixa eu me consultar aqui, porque eu já fiz essa atividade. Tá aqui. Ó. Devo escrever e-mail para o cliente fulano de tal, solicitando a assinatura do novo contrato? Bastaria isso. No entanto, como há outras informações, parágrafo, porque vai mudar o assunto. O primeiro assunto é a minha pergunta, que é o meu interesse. Eu preciso dessa orientação para dar encaminhamento ao contrato que não foi assinado. A gente sabe disso porque ele falou naquele que lá. Na semana passada, durante a reunião, o senhor ou você, depende de como esse superior gosta de ser tratado, esse chefe, durante a reunião, o senhor apresentou-lhe o contrato com a nossa proposta. Mas ele, e aqui naturalmente, como eu já usei o cliente, ou se quiser, pode se repetir, mas o cliente não o assinou. Olha só, mantivemos toda a informação sem usarmos nenhum que, certo? Então está aí todo o conteúdo. Aguardo suas orientações. E aí, em vez de ATT, o que diz esse ATT? Atenciosamente, certo? É uma abreviatura, ATT, ponto. Deveríamos colocar o ponto se é uma abreviatura. Mas, se eu estou dizendo atenciosamente, no momento em que eu coloco uma abreviatura para me despedir do meu chefe, gente, eu estou fazendo o contrário daquilo que a palavra diz. Eu não estou tendo atenção, eu não estou sendo atenciosa com a pessoa a quem eu estou me dirigindo. Ao contrário, eu estou com pressa ali, mas aquilo é um e-mail de trabalho, tá certo? Você pode até, quando você começa a digitar, já aparece a palavra, vai lá e vai avante. Mas o que não é possível não fazer é enviar esse e-mail sem passar por uma revisão atenta e apaixonada, certo? Apaixonada é no sentido de aquele que perde tempo com aquilo que está fazendo, né? Que tem paixão, que se doa por inteiro. Enfim, ok? Vamos ao segundo e-mail? Ó, o segundo e-mail diz assim, sobre a reunião. Vamos ver que não é sobre a reunião. Não é sobre a reunião que ele está falando, ele está falando sobre outra coisa. Chefinho, já fiz esse comentário, não é chefinho, é senhor fulano de tal, ou prezado gerente, prezado chefe até poderia ser. Mas prezado chefe, não chefia, nem chefinho, certo? Encontrei a pauta da reunião que tratava do contrato que ainda não foi assinado pelo cliente, que estava com dificuldades com o produto que vendemos para ele. Veja bem, é sobre a reunião que esse e-mail está falando? Não. É sobre a pauta da reunião, certo? Então, a minha proposta é que o assunto fosse assim. Eu botei esse assunto em algum lugar, gente. Eu já pensei nisso, não quero pensar de novo, não. Pauta encontrada, claro, né? Encontrei a pauta. Então, o que fica subentendido? Eu estou subentendendo que foi enviado o e-mail perguntando se deveria mandar e-mail para o cliente, certo? Porque ele não assinou o contrato. E imagino
que o destinatário desse primeiro e-mail possa ter respondido ao e-mail dizendo: gostaria de rever a pauta da reunião para saber de todos os assuntos tratados com o cliente. Por favor, procure-a e envie-me rapidamente. Então, já tem um problema aqui. Não sei se havia anexo no e-mail, mas ela só diz, a pessoa só diz: encontrei a pauta da reunião, e repete. Encontrei a pauta da reunião. Qual reunião? Que tratava do contrato. Qual contrato? Aquele que ainda não foi assinado pelo cliente. Que cliente? Que estava com dificuldades com o produto. Que produto que vendemos para ele? Ó, tudo emendado. Mensagem longa demais. Mais uma vez, uma única frase com 2 linhas e 4 quês. Por isso, queísmo. Excesso de que. E todos eles também são pronomes relativos, que costuma ser o maior problema quando se fala de queísmo, tá? Então, nessa mensagem, pauta encontrada ou pauta anexada, sei lá, poderia ser, certo? E aí, como que nós podemos reorganizar? Ó, eu fiz assim: encontrei a pauta da reunião sobre o contrato não assinado pelo cliente. Olha lá, encontrei a pauta da reunião, eu mantive. Que tratava do contrato, eu substituí o que por uma preposição e eliminei o verbo sobre o contrato. Que ainda não foi assinado pelo cliente, não assinado pelo cliente. Tirei o que ainda não foi, não assinado pelo cliente. Ponto. Lembram-se de que eu falei que as frases preferencialmente devem ser curtas. Prefira períodos curtos a períodos longos. Os períodos longos sempre vão incorrer em perda de clareza na mensagem, tá certo? As mensagens mais curtas tendem a ser objetivas, claras, tá ok? Então, vamos lá. Encontrei a pauta da reunião sobre o contrato não assinado pelo cliente. Ele, o cliente, estava com dificuldades na utilização do produto vendido por nós. Bom, aí acabou aqui, certo? E aí substituímos que vendemos para ele por uma oração subordinada reduzida. Produto vendido por nós. Uma adjetiva reduzida de particípio, certo? Então, evitar repetição de palavras é fundamental. E esse que excessivo, ele torna a leitura cansativa, a mensagem fica truncada. Essa daqui nem era tão truncada, mas existem coisas que vocês não imaginam que possa acontecer, certo? Então, mais uma vez, o que eu devo enfatizar aqui? Tudo o que se escreve deve ser revisado. Deve passar por uma revisão. Então, lembrem-se, o cérebro registra a imagem, ok? Ela fica na sua memória iluminada. Então, possivelmente, nós levamos de 20 minutos a 2 horas para descondicionarmos essa imagem. Portanto, se ela estiver grifada, se a imagem estiver grifada de amarelo, mais facilmente ela é memorizada. E aí nós vamos ter
A visualização da imagem à memória, enfatizando aquela expressão. Portanto, é preciso um distanciamento de tempo entre o momento da produção do texto e o momento da revisão. Então, se é uma situação de trabalho urgente, não tem jeito, você não vai poder guardar, né? Não vai poder esperar muito tempo para enviar a mensagem. Mas, se você tiver a oportunidade de ter uns 20 minutinhos, pelo menos, para você olhar para outras coisas além da tela do computador ou do celular, interagir com outras pessoas. Se você tiver um colega que possa chamar e pedir a ele que leia para você e veja se tem alguma coisa confusa, ótimo. Se não houver essa possibilidade, mas você tiver um tempo hábil, levante-se, beba uma água, tome um café, passe no banheiro, lave as mãos, retorne e reveja o seu texto antes de enviar. Lembre-se, se o destinatário não estiver preenchido, você não corre o risco de que essa mensagem saia do seu computador inadvertidamente, certo? É quando você voltar, faça a revisão do seu texto, porque isso irá garantir menos possibilidade de erro, menor possibilidade de erro, ok? Bem, era isso que eu tinha para... a Juliana tá dizendo double check, exatamente, check, né? Double check. Ok, Juliana, isso mesmo. A Dani, bem melhor, pauta anexada. Ok, excelente. Muito bem. Ok. Tem uma pergunta aqui. Detalhe, colocou encontrei. Ui, por que estava perdida? Pois é, encontrei. Eu até mantive o encontrei, a pauta da reunião. Eu colocaria, segue a pauta anexada, ok? A pauta solicitada, certo? Perguntas? Perguntas, comentários? A Dani fez um comentário muito giz ao longo dos anos. Pois é, Dani, você sabe que houve uma época em que eu fui coordenadora de divisão na Secretaria de Estado de Educação, aqui no Rio de Janeiro, e naquela ocasião eu também trabalhava, ainda dava aulas, né? Não durante o dia, somente à noite, porque eu tinha horário integral na secretaria, mas eu nunca gostei nunca gostei de perder o vínculo com a sala de aula, porque em qualquer função que você exerça fora da sala de aula, se você perde esse espaço de trabalho, de atuação como professora, a tendência é você começar a idealizar e a sair da realidade e a fazer propostas que podem ser lindas no papel, mas muitas das vezes se comprovam inviáveis na sala de aula. Então, eu exerci algumas funções de diretora adjunta, de diretora de divisão, de coordenadora pedagógica, mas sempre tive, nem que fosse uma turma, eu sempre tive alguma turma. Então, nessa ocasião em que eu estive na Secretaria de Estado, como coordenadora de educação religiosa, eu dava aula à noite. Mas por que eu estava falando disso? Porque você falou do giz. E aí, o que aconteceu? Eles implantaram o ponto digital. Estavam implantando o ponto digital. Gente, eu não tinha digitais, porque tinha usado e ainda usava giz. E o giz vai tampando, né? Vai, desgastando as digitais. Agora, eu não sei se a captação de digital ficou mais eficaz
ou como eu já estou distante da sala de aula, não virtual, da sala de aula, fugiu a palavra, tradicional também não, da sala de aula, gente, fugiu a palavra, ajudem-me, tradicional, online, virtual, física, da sala de aula física, lembrei, gente, como eu estou afastada desde o final de 2019, eu me aposentei e aí só continuei dando aulas particulares e aulas online com a pandemia, infelizmente, tirou-nos, né, essa possibilidade de um encontro físico maior. Eu não sei, mas agora as minhas digitais têm sido captadas, mas naquela ocasião era impressionante. Aí havia um colega muito engraçado que dizia assim, já sei por que você não tem digital, você é um anjo disfarçado. Anjo, tá bom. O que mais, gente? Comentários. Olá, Lielson, seja bem-vindo. A Dani, eu não me lembro da matéria, mas quando temos verbos de ação que são intransitivos, logo não precisam de complemento, por si só eles simplificam a oração, dispensando tantos queis e possíveis erros. Exato, Dani. Os verbos mas nem sempre a gente consegue usar um verbo intransitivo, depende do que você tem a dizer. A matéria é predicação verbal ou regência verbal. Na regência verbal, nós trabalhamos com as predicações. Se o verbo é de ligação, transitivo, intransitivo, se ele é transitivo, transitivo direto ou transitivo indireto. Na regência e na correspondência entre os tempos verbais também. A regência é fundamental. Mas o que é interessante, eu acho, na regência verbal é o emprego adequado da preposição quando da transitividade indireta. Porém, em Portugal, sobre essa questão que você traz, Dani, em Portugal há um item da gramática normativa, da sintaxe, que eu acho muito interessante. Porque, por exemplo, o verbo estar, ele pode ser um verbo de ligação, quando eu digo estou feliz, certo? Estamos felizes. O sujeito aí oculto, nós, estamos, e a informação principal sobre nós não está no verbo, está em feliz. O verbo, ele está trazendo a ideia de transitoriedade, ou seja, não é um estado permanente, é um estado transitório. Naquela ocasião em que a frase foi proferida, as pessoas estavam felizes, mas esse estado pode ser alterado. Porém, a informação fundamental sobre nós não está no verbo, está no adjetivo, que aí é o predicativo do sujeito, ok? Mas o verbo estar, ele também pode ser intransitivo. Quando eu digo estou em casa é o lugar onde eu me encontro. Está certo? Então, o verbo estar aí, ele é intransitivo. Entretanto, se eu digo assim, estou. Bom, em Portugal, quando você liga para alguém, é muito comum. Está lá? Estou cá. Né? As pessoas costumam dizer, está? Ou então, só está. Ok? E aí o outro responde, estou. Mas normalmente você diz, estou em casa, estou no colégio, estou no trabalho, estou na faculdade, ok? Estou no escritório. E aí, esse adjunto adverbial para nós, o adjunto adverbial, ele é um termo acessório, como o meu brinco. Se eu tirar o meu brinco, não tem problema nenhum. Agora, o brinco compõe melhor o meu vestuário, mas ele não é nem essencial, nem integrante. O óculos, por exemplo, para mim, ele não é só integrante. Ele é essencial, porque se eu tirar o óculos, eu não vejo nem o meu rosto, não consigo nem saber. Só sei que sou eu, porque eu sei como eu estou vestida, estou me vendo aqui. Mas eu não consigo ver mais nada, ok?
Então, o integrante é esse termo que é necessário. E lá em Portugal, esse complemento, que para nós seria adjunto adverbial de lugar, ele se chama complemento oblíquo. Por quê? Ele é oblíquo porque ele está se referindo ao verbo, trazendo uma ideia de lugar, que complementa a ideia de estar, mas ele não é totalmente necessário como um objeto indireto é necessário, certo? Então existe uma diferença entre o complemento direto e o complemento indireto, que são os nossos objetos, mas e para nós vai haver essa diferença porque lá é complemento, então se é complemento é termo integrante, não é termo acessório, certo? Os termos acessórios são os adjuntos, adnominais e adjuntos adverbiais, o aposto e o vocativo, né? São termos que podem estar ou não na oração. Agora, essenciais são os que não podem faltar. E integrantes são aqueles importantes para que a comunicação se dê. Então, por exemplo, no meu caso, o que seria essencial? A roupa. Por quê? Porque nu é atentado ao pudor, né, gente? Imagina eu fazendo uma... Não, vocês não iam querer ver isso, naturalmente, não iam mesmo. Mas, oh, meu Deus do céu. Mas a roupa, então, seria essencial. O que seria integrante? Os sapatos. Para mim, os óculos, eles são integrantes, porque sem eles eu não consigo perceber as imagens com nitidez, não consigo ler, tá certo? Mas os brincos, a aliança, são acessórios, podem ser retirados sem nenhum problema. A pauta anexada foi minha sugestão, eu acho que pauta anexada foi minha sugestão de assunto, se eu não me engano, né? Então, Dani, presencial, aula presencial. Eu falei o que? Aula física. Isso, Dani. Aula presencial. Mas veja bem, essa presença, ela pode ser virtual. Não é verdade? Se eu tiver esse momento que nós estamos interagindo aqui, a aula é ao vivo, é presencial, eu acho que eu entenderia que sim, vocês estão presentes tanto quanto eu. É diferente de uma aula gravada, 100% gravada, que você vai assistir no momento em que você quiser, e aí o professor não está presente ali, mas é chamado aula presencial, é verdade, né? Não é aula física. Obrigada. Ah, Juliana, muito obrigada. A pandemia nos deu você de presente, professora. E a pandemia me deu vocês de presente também. Então, pessoal, mais alguma questão sobre o emprego do quê? Ah, eu tenho aqui outras coisas, outras frases, todas elas dentro do ambiente profissional, mas outras frases para nós verificarmos como podemos substituir o quê? Temos assim, ó, eu fiz aqui algumas frases. Ó, o evento que marcou o início da empresa foi um sucesso. Observe, o evento foi um sucesso. É a oração principal, certo? Mas qual evento foi um sucesso? O evento que marcou o início da empresa. Então, que marcou o início da empresa é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mas eu posso dizer, o evento de inauguração foi o sucesso. Tá claro? Eu não preciso usar as adjetivas, as orações adjetivas. E, portanto, não precisarei do que numa situação como esta. Ok? Outra. 2 lançamentos que ocorreram ao mesmo tempo atraíram muitos clientes. 2 lançamentos simultâneos. Eu posso substituir o que ocorreram ao mesmo tempo por um adjetivo que expressa essa ideia, que é o adjetivo simultâneo. Então, 2 lançamentos simultâneos atraíram
muitos clientes, ok? A reunião que tem muitas horas acaba dispersando os participantes. Eu posso tirar o que e o verbo e dizer a reunião de muitas horas acaba dispersando os participantes. O lançamento pelo qual todos esperavam, e observem aí, por que usei pelo qual e não que? Né? Porque quem espera, espera por algo ou por alguém. Poderia ser o lançamento porque todos esperavam, mas o melhor seria pelo qual, certo? Então, o lançamento esperado, eu posso transformar toda a oração apenas num verbo, no particípio que funciona como adjetivo e está ali na função de uma oração adjetiva reduzida de particípio. Certo, gente? Mas a diferença dos porquês, eu nunca mais esqueci. Pois é, e em Portugal também, são só 2. Nós só temos em Portugal porquê junto, sem acento e com acento. Mas sabe que eu não consegui aprender isso ainda, porque não escrevi sobre isso, não parei para estudar, acabei não tendo muito tempo, mas vou fazer. Minha ideia é, chegando a Portugal, fazer imediatamente um curso de atualização lá para poder interagir com mais propriedade. Certo, né? Que bom, Dani, que você nunca mais esqueceu a diferença dos porquês. E ótimo aí o emprego, 2 porquês. Ó, observa, esse porquê é um substantivo. Então, ele está acentuado, vocês estão vendo aí a mensagem da Dani, acentuado, foi para o plural, porque ele é sinônimo de causa, razão, motivo. E aí é o nome, porquês. Observa, está inclusive antecedido pela contração dos. Nunca, mas a diferença dos porquês, que poderia ser entre os porquês, né? A diferença dos porquês. E aí o artigo, ele transforma toda a palavra com a qual ele esteja vinculado em substantivo, certo? Que bom! Gente, estamos então, podemos encerrar o nosso encontro de hoje? Alguém tem mais uma pergunta? Eu achava difícil a classificação dos queis sendo conjunções. É porque ele pode, o que pode ser uma conjunção explicativa, pode ser uma conjunção adverbial, né? Pode ser uma coordenada explicativa, pode ser uma subordinada causal, uma subordinada consecutiva. Então, a gente precisa observar como ele foi empregado. Um dia a gente pode falar sobre as classes gramaticais do que e como ele é empregado. Hoje eu queria tratar com vocês só desse emprego exacerbado, né? Exaustivo, excessivo, melhor o adjetivo, excessivo do que, gerando queísmo. Certo, gente? Aprenderam? Muito obrigada, Dani, dizendo muito obrigada pelas explicações. Foi excelente a aula. Obrigada, Dani. Boa noite. Boa noite a você que ficou conosco até agora no Vida na Língua. Estaremos de volta na quarta-feira, às 18 horas. Beijo grande e até quarta. Tchau, tchau.